Pedro caminhava pela rua, banhado pelo sol de outono, imerso em seus pensamentos. Ele gostava de fazer algumas paradas até chegar à clínica onde trabalhava como cirurgião, pois isso lhe dava a oportunidade de organizar seus pensamentos e, como ele mesmo dizia, recomeçar. Não sabia explicar exatamente o que o preocupava naquele dia, mas algo parecia errado em sua vida de casado com Susana. Eles se conheceram quando Pedro estava em seu último ano de escola. O destino os uniu em uma festa organizada por um colega brilhante e espetacular. Susana entrou na sala, onde todos já tinham bebido champanhe e dançavam, e dirigiu-se a Pedro, que estava sentado ao lado. Estendeu a mão e disse: "Olá, sou Susana. Vejo que a festa está animada aqui e você parece um tanto pensativo. Não está me esperando, está?" Ela sorriu encantadoramente, percebendo a expressão confusa de Pedro, acrescentou: "Estou apenas brincando. Você pode me servir um pouco de champanhe?" "Ah, me desculpe, qual é o seu nome?" Eles passaram a noite juntos e Pedro sentiu uma conexão imediata com Susana. Pedro e Susana se viam quase todos os dias, e quando não podiam se encontrar, conversavam ao telefone por horas sobre diversos assuntos. Quando começaram a namorar, Pedro sentia a necessidade de contar a Susana sobre sua falta de laços familiares, diferente de sua grande e próspera família. Ele não se lembrava de nenhum parente, pois havia sido deixado em um orfanato aos 3 anos de idade. Toda vez que tentava obter informações sobre sua família, as babás que o encontraram em uma estação ferroviária não sabiam de nada, nem mesmo havia um bilhete com a criança. Quando Susana descobriu que ele era órfão, simplesmente sorriu e, com carinho, disse: "Isso não importa. O que importa é que nos amamos e espero me tornar a pessoa mais próxima de você." Pedro estava pronto para abraçar Susana e nunca mais deixá-la ir naquele dia. Ele decidiu pedir Susana em casamento e, após economizar o que podia, comprou um anel de ouro com uma pequena pedra transparente. No caminho para a academia financeira, onde Susana estudava, ele parou em uma floricultura e comprou um buquê de margaridas com o restante do dinheiro que tinha. Pedro esperou que a aula de Susana terminasse e, na entrada, ajoelhou-se, entregou o buquê e o anel, dizendo timidamente: "Susana, eu te amo muito e peço que seja minha esposa. Lamento que isso seja tudo o que posso pagar por enquanto, mas acredite em mim de todo o coração." Surpreendentemente, Susana abriu a caixa de veludo, sorriu e respondeu: "Não é nada, meu amor. Em breve você terá tanto dinheiro que só me dará diamantes. Você será o melhor cirurgião da cidade." "Eu acredito." Naquele momento, Pedro não prestou muita atenção às palavras dela, mas com o tempo percebeu como ela via o futuro. Susana pegou o buquê de margaridas, beijou na bochecha e Pedro começou a perceber que sua visão do casamento era diferente da dela. Ao longo do tempo, após o casamento, Pedro percebeu que tinham pontos de vista diferentes em muitas coisas. Parecia que Susana vivia seguindo um roteiro e planejava tudo com antecedência, enquanto ele preferia uma abordagem mais espontânea e não dava tanta importância ao dinheiro. O casamento se tornou uma festa constante, mais parecida com as festas de estudantes do que com uma vida familiar tranquila. Pedro resistiu, mas Susana não estava disposta a ouvir. Com o dinheiro dos pais que viviam no exterior há anos, ela organizava todas as festas. Os pais de Susana nunca visitaram o casal, explicando que só fariam viagens quando tivessem netos. Pedro muitas vezes se questionava sobre sua felicidade no casamento e concluía que não estava infeliz, mas também não era completamente feliz. Após a faculdade, Pedro escolheu trabalhar em um hospital comum da cidade, o que desagradou Susana, que tinha planos diferentes. Ela queria que ele trabalhasse em clínicas particulares, prometendo ajuda para isso. No entanto, Pedro se opôs firmemente, acreditando que ajudar os pacientes era mais importante do que ganhar dinheiro. Enquanto Susana prosperava em seus negócios, Pedro continuava trabalhando no hospital. Nos primeiros anos, isso não afetou seu relacionamento, pois o amor deles parecia inabalável. No entanto, à medida que o tempo passava, Susana começou a pressionar Pedro a seguir uma carreira mais lucrativa. Ela ofereceu várias vezes a ele a oportunidade de trabalhar em clínicas particulares, prometendo ajuda. Mas ele resistiu. Um dos principais pontos de discórdia era o desejo de Pedro de ter filhos, enquanto Susana relutava. Ela argumentava que isso atrapalharia seus negócios e sua carreira.
Pedro tentava tranquilizá-la, sugerindo a contratação de uma babá e garantindo que eles poderiam cuidar da criança. Mas Susana continuava resistente. Em uma manhã de outono, Pedro encontrou um teste de gravidez no banheiro, e a incerteza tomou conta dele. Não sabia como reagir, pois Susana sempre havia dito que não queria engravidar. Pedro começou a imaginar um futuro com um filho, caminhando pelo parque e indo para o trabalho juntos. Porém, ainda não sabia qual era o resultado do teste. Naquele momento, uma enfermeira o chamou com urgência para atender uma paciente necessitada de uma transfusão de sangue. Ela explicou que a paciente não tinha casa nem família e estava em uma situação precária. Pedro, ao ouvir o tipo sanguíneo da paciente, ficou intrigado, pois parecia o mesmo que o seu. "O que estamos fazendo aqui parados?" Ele quase gritou com a enfermeira. "Vamos correr e nos preparar para a transfusão. Eu serei um doador, tenho o mesmo tipo sanguíneo. Vamos salvar a paciente." Enquanto a equipe de enfermagem preparava tudo o que fosse necessário para a intervenção, Pedro teve tempo de observar o rosto da paciente. A garota tinha mais ou menos a idade dele, com lindos cachos espalhados no travesseiro. Seu rosto parecia tão pálido que não diferia muito da fronha branca, como a neve de suas roupas. No hospital, seus olhos estavam fechados e pareciam doentes devido às olheiras. O procedimento foi um sucesso. Pedro ficou feliz por ter ajudado a salvar a pobre garota. Depois de descansar um pouco após a transfusão, ele continuou com seus afazeres, mas o rosto dela não conseguia sair de sua mente, porque a paciente estava grávida. Levaram-na imediatamente para a maternidade, onde Pedro não tinha nada para fazer. Sua área era a sala de cirurgia. Acontece que ele foi quem ajudou Amanda, e com o grupo sanguíneo necessário, já sabia que a garota resgatada havia passado por uma cesariana e estava com dificuldades para sair do coma induzido. Por algum motivo, ele queria vê-la novamente, e depois de mal esperar pelo fim de seu turno, ele foi até a sala de parto. A primeira coisa que ele fez foi se deixar cair pelo chefe desse departamento, seu antigo colega José. "Ah, olá, que coincidência", disse seu amigo alegremente. "Que sorte a minha, o hospital inteiro está falando sobre como você salvou minha paciente, a sem-teto. Se não fosse por você, ela provavelmente não estaria viva. Parabéns, irmão, você se saiu bem. Mas como você pode ver, tentei ser um pouco como você e coloquei a coitada em um quarto privado de graça. Acho que se os jornalistas descobrirem minha façanha, serei um herói." José sempre brincava desde os tempos de estudante. Pedro não sabia se deveria acreditar no que dizia, mas quando o conduziu até a porta do quarto, percebeu que ele não estava brincando. Olhando suplicante para José, ele perguntou: "Como ela está agora? O que mais posso fazer para ajudá-la?" Ele sorriu e piscou. "Você já ajudou. Vá ver sua pessoa resgatada." Ele cutucou seu amigo, que permaneceu confuso e fechou a porta atrás de si. Pedro se aproximou da cama onde ela estava. A garota que ele salvou e que fez sob a luz do sol de outono estava dormindo, mas de vez em quando todo seu corpo tremia e seu rosto ficava assustado. Nesse momento, Pedro se aproximou da cama para arrumar o cobertor que havia caído, e nesse momento ele ouviu a garota sussurrar algo em uma língua estrangeira incompreensível. Ele tentou ouvir, mas as palavras lhe eram desconhecidas. O alemão que havia aprendido na escola e no instituto não pôde ajudá-lo, as palavras eram ininteligíveis, mas a garota falava e falava na língua estrangeira, passando de um sussurro para notas mais altas e novamente em um sussurro. Pedro tirou o telefone do bolso do jaleco e ligou o gravador de voz. O resto do tempo, enquanto a garota delirante dizia algo ele estava gravando, era incompreensível para ele. Como uma garota sem teto, sem família e sem dinheiro, poderia falar tão facilmente uma língua que nem ele conhecia? Esquecendo que a jornada de trabalho já havia terminado há muito tempo, ele foi direto da sala de parto para seu consultório. "Pedro, você ainda está aqui?" Amanda perguntou surpresa. "Sua esposa ligou, eu disse a ele que você já tinha terminado seu trabalho e tinha ido para casa." Ela ficou animada ou com raiva, nem entendi. Pedro olhou para a enfermeira com uma cara confusa e balançou a cabeça. Ele respondeu: "Ok. Tudo bem. Deixe-me trabalhar um pouco mais. Não conte a ninguém que estou aqui,
quero ficar sozinho neste momento. Ele estava falando a verdade. Honestamente, ele queria muito ficar sozinho e tentar resolver o mistério da garota poliglota. A primeira coisa que ele fez usando um tradutor online foi decifrar tudo o que a estranha havia lhe contado em voz baixa. Fazer isso não foi tão fácil porque as palavras da garota eram quase inaudíveis e ela se interrompia constantemente, mas ainda conseguia entender. Mas isso apenas o desconcertou mais. As palavras traduzidas tinham a ver com algum tipo de herança. Uma coisa era certa. Era uma herança em algum país. Pedro pensou nisso porque tinha visto a aparência da pobre mulher. Seu vestido era claramente de outra pessoa. Seus sapatos estavam prestes a desmoronar a qualquer momento. Não havia dinheiro ou documentos, ou mesmo algumas coisas que deveriam ser doadas quando uma mulher em trabalho de parto é enviada para uma maternidade. Que herança essa mulher poderia ter no exterior? A esperança de resolver o enigma da mulher resgatada através da tradução de sua fala desapareceu no mesmo momento ou, melhor dizendo, adquiriu um mistério ainda maior. Pedro decidiu que só a própria garota poderia ajudar a resolvê-lo, e para isso teve que esperar que ela recuperasse a consciência. Durante os dias seguintes, ele chegou ao trabalho e voltou para casa com apenas um pensamento em mente: descobrir quem era sua paciente. Na verdade, ele começou a perceber que a cada dia pensava mais nela. A garota tinha uma beleza simples e atraente. Cada dia ele tentava chegar mais cedo para ter tempo de olhar em seu quarto antes do início do dia de trabalho. Um dia desses, quando abriu a porta do quarto, viu enormes olhos azuis olhando para ele por baixo de um leque preto de cílios. Ele mal se conteve e correu em direção à cama da paciente. "Olá", ele começou. "Como você está se sentindo?" "Obrigada, doutor, já estou bem melhor", respondeu a garota timidamente, ouvindo a voz dela pela primeira vez. Pedro sentiu o coração apertar e depois bater forte, determinado a fazer as coisas ficarem claras de uma vez por todas. Uma vez, ele perguntou: "Você se dedica a línguas estrangeiras?" "Talvez você tenha aprendido em seu delírio, você só falava uma língua estrangeira." O rosto da garota estava rosado e aparentemente renovado. De repente, ela ficou pálida novamente. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela respondeu com medo: "Do que você está falando? Não conheço outro idioma." Ela agarrou cuidadosamente a cabeceira da cama. Levantou-se e aproximou-se da janela como se estivesse com medo de alguém. A garota olhou para o pátio do hospital por trás da cortina e depois se segurou na cama. Ela se aproximou de Pedro, pegou sua mão e sussurrou para ele: "Doutor, eu lhe imploro, por favor, não conte a ninguém que perguntar por mim, eu lhe imploro. Ninguém deve saber que dia vou sair do hospital." Para falar mais sobre o assunto, ela deitou-se na cama e virou-se para a parede. Pedro, após prometer ficar quieto, saiu do quarto e foi para a sala dele, confuso. Ele não entendia o que poderia estar acontecendo na vida de uma moradora de rua para ela ficar com tanto medo. Mas, por outro lado, ele não queria se aprofundar na vida de outra pessoa, quando a sua estava cheia de surpresas e segredos. Sua esposa não anunciava a gravidez há dias, o que significava que o teste que ele vira no banheiro tinha dado negativo. Isso preocupava mais do que o mistério da paciente resgatada. Pedro decidiu que, já que não havia mais nada que ele pudesse fazer para ajudar a estranha, não havia necessidade de vê-la. Ele ajudou em tudo o que pôde e deixou a garota viver com seu segredo. Mas a vida tinha outra maneira de fazer as coisas. Alguns dias antes, ela teve alta e, graças a José, ele ficou ciente de seu bem-estar. Ao voltar para casa, ele ouviu uma conversa no corredor. Dois homens fortes e atléticos tentavam descobrir algo com a enfermeira de plantão. "Havia uma garota que definitivamente deveria ter vindo ver vocês." O grandalhão literalmente apertou a enfermeira assustada. Ela estava grávida. "Desculpe, temos muitas mulheres grávidas", disse a enfermeira timidamente, "mas na verdade somos um consultório médico e você provavelmente deveria ir para a maternidade." Pedro rapidamente se aproximou dos convidados indesejados. Ele parecia sentir que os marmanjos estavam procurando pela garota que ele havia resgatado. Ele ofereceu sua ajuda. Ele ouviu atentamente e percebeu que estava certo. Eles haviam descrito a paciente secreta quase exatamente.
toda a aparência dos homens dizia que eles claramente não vieram com boas intenções. Determinado a salvar a estranha, ele respondeu brevemente: não, nunca tivemos uma paciente assim. Então, por favor, deixem as instalações e tentem outras clínicas. Depois de expulsar os estranhos do hospital, ele pediu à enfermeira que o avisasse nesses casos e dirigiu-se à jovem mãe que a cada dia o intrigava mais com sua aparência misteriosa. Ele já sabia que o nome dela era Cláudia e pela porta, Cláudia disse severamente: sinto muito, eu estava disposto a ficar fora de sua vida e de seus segredos, mas temo que você esteja em perigo. Ele contou a visita ao hospital de 2 estranhos que a procuraram diligentemente e que evidentemente não lhe dariam boas-vindas. Após receber alta da maternidade, Cláudia, que estava deitada na cama, parecia enrolada como uma bola. Parecia tão frágil e indefesa que Pedro teve vontade de abraçá-la, acariciá-la e confortá-la, mas em vez disso foi sentar-se na beira da cama. Por favor, me diga o que aconteceu, quem está te procurando e por quê. Vou tentar te ajudar de qualquer maneira, disse o homem, colocando a mão na palma da mão da garota. Por alguns minutos, a garota olhou silenciosamente pela janela, e então, sem se virar para Pedro, começou a falar em voz baixa. Meu noivo Marcos e eu nos amávamos muito. Depois de nos conhecermos há pouco mais de 1 ano, sonhávamos em nos casar. E se não fosse por um acidente há 3 semanas, teríamos nos casado. Marcos era gentil e bom. Ele nasceu e foi criado no interior. Eu trabalhava em uma loja e ele estava passando e foi comprar água. Nos conhecemos e imediatamente nos apaixonamos. Marcos dirigia um carro grande e passava todo o seu tempo livre comigo. Ele até alugou um apartamento e nós começamos a morar juntos. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ele enlouqueceu e naquele mesmo dia me pediu em casamento. Não havia motivo para organizar uma festa barulhenta, e não havia ninguém para fazer isso. Os pais de Marcos, que moravam na cidade, morreram um após o outro alguns anos antes de nos conhecermos, e eu sou órfã, então não tínhamos família. A garota enxugou as lágrimas em silêncio, pegou um copo na mesa de cabeceira e bebeu alguns goles de água. Pedro viu que era difícil para ela falar sobre tudo, então não a apressou, esperando que ela se acalmasse e começasse a falar. Mais uma vez, tudo estava indo bem entre Marcos e eu. Não brigamos nenhuma vez. Ele me carregava nos braços com frequência. Assim que voltei de uma viagem, ele me pegou nos braços e prometeu continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Mas acho que o destino interferiu há 1 mês e meio. Marcos não voltou de sua viagem, eu não consegui dormir a noite toda, e de manhã, a campainha tocou. Um colega de trabalho me informou que Marcos havia falecido. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido, alguns disseram que ele adormeceu ao volante, outros que ele passou mal. Marcos foi enterrado, e eu fiquei sem dinheiro e grávida. Quem eram as pessoas que lhe procuravam e o que queriam? Pedro não suportou a situação, e Cláudia empalideceu. Ela se apoiou nos cotovelos e sussurrou: depois que Marcos morreu, decidi criar os bebês sozinha. De alguma forma, eu já sabia que Deus tinha me abençoado com a maternidade de vários bebês ao mesmo tempo e estava ansiosa para o nascimento deles. Tudo mudou há pouco mais de 1 mês, quando recebi um envelope de um cartório com uma mensagem em inglês, que também conheço, assim como espanhol. Sinto muito por ter mentido para você da primeira vez. Não sabia se podia confiar em você. Naquele momento, reli várias vezes o documento que mencionava um testamento e meu sobrenome. Algumas palavras ficaram gravadas na minha memória, mas eu pensava que era uma piada cruel de alguém. Quem poderia imaginar que alguém como eu, que cresceu em um orfanato, poderia herdar algo do exterior? Marcos não possuía bens, apenas uma casa dos pais abandonada, e nunca tivemos tempo para assinar qualquer testamento. Portanto, eu e as crianças não tínhamos direito a nada. Com um suspiro triste, Cláudia olhou nervosamente para a porta, como se temesse que um fantasma pudesse aparecer a qualquer momento. Depois de um momento de silêncio, ela continuou, falando mais baixo e rápido: sabe, eu tentei ignorar isso, achando que era apenas uma fantasia. No entanto, há alguns dias, alguns sujeitos começaram a me seguir e me abordar na rua, exigindo que eu renunciasse a essa herança misteriosa. Eu tentei explicar que era uma bobagem e que não tinha nada a ver com isso, mas eles não quiseram me ouvir.
Estou confusa e com medo, tanto por mim quanto pelas crianças. Tenho até medo de ir à polícia, porque parece que esses caras podem me interceptar no caminho. Por um lado, gostaria de saber o conteúdo da carta, de quem é e por que é tão importante para mim recusar o que supostamente me foi deixado. Por outro lado, a vida minha e dos meus filhos com Marcos é muito mais valiosa para mim. Cláudia parecia confusa, sua voz tremia, e ela parecia prestes a chorar. A garota se virou para Pedro e percebeu pelos ombros trêmulos e frágeis que ele estava chorando. Ela se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro e inesperadamente ele disse: "Amanhã de manhã você terá e provavelmente não terá para onde ir. Eu gostaria de oferecer minha ajuda. Minha esposa e eu moramos em uma casa grande, e acho que um dos quartos seria perfeito para você e as crianças. Pedirei ao chefe do departamento que prepare todos os documentos necessários hoje, e eu te levarei de táxi até minha casa logo pela manhã." Cláudia se virou, e a gratidão em seus olhos substituiu as lágrimas. Ela perguntou hesitante: "Isso é conveniente? Você não terá problemas por nossa causa?" Pedro tentou acalmá-la, dizendo que explicaria tudo para sua esposa, mas quando voltou para casa, não houve conversa. Pedro já havia percebido que algo havia mudado entre ele e sua esposa desde que viu o teste de gravidez. Embora mal se vissem. Ele era o primeiro a sair de casa pela manhã para o trabalho, enquanto Susana ainda estava dormindo, e à noite a encontrava adormecida. Pedro pensou um pouco e chegou à conclusão de que talvez ela estivesse apenas fingindo não querer falar com ele. Ele estava prestes a dizer que queria ficar com a jovem mãe de 3 filhos por um tempo, mas sua esposa estava dormindo, como sempre. Pedro decidiu que, quando trouxesse Cláudia pela manhã, explicaria tudo para sua esposa assim que ela acordasse mais cedo do que o habitual. Ele rapidamente se preparou e foi para o hospital. José, que o havia avisado com antecedência, já o esperava com um pacote de documentos necessários para dar alta aos recém-nascidos e o ajudou a sair sem que ninguém notasse na sala de espera, onde um táxi os esperava. Quando Pedro entrou em casa com Cláudia e os 3 bebês nos braços, os olhos de Susana se arregalaram, sem entender o que estava acontecendo. Sem dizer uma palavra de saudação, ela começou a protestar: "Você teve filhos e está trazendo todos eles para nossa casa?" Cláudia olhou apreensiva para Pedro e recuou, mas ele tentou acalmá-la com um sorriso e disse: "Não tenha medo. Entre no quarto. Minha esposa e eu precisamos conversar." Ele a levou para a sala e a ajudou a colocar os bebês no sofá grande. Ele fechou a porta da sala de jantar, que ficava ao lado da cozinha, e começou a explicar tudo detalhadamente para sua esposa. Pedro começou com o fato de que a garota estava quase morrendo e ele tinha o mesmo tipo sanguíneo que ela. Ele falou sobre uma herança estranha, sobre os bandidos que a perseguiam e sobre a morte do namorado de Cláudia. Enquanto ele explicava, sua esposa terminava o café em silêncio. Quando ele terminou, Susana se levantou e saiu sem dizer uma palavra, batendo a porta com força, fazendo o mosaico de vidro vibrar. Era evidente que sua esposa não estava satisfeita com a situação. Pedro esperava que sua esposa se acalmasse e o compreendesse, mas a reação dela foi muito pior do que ele poderia imaginar. Ele passou o dia ajudando Cláudia e estava feliz por ter tirado o dia de folga, pois não sabia como Cláudia conseguiria cuidar das crianças sozinha em uma casa estranha. Os bebês dormiam a maior parte do tempo, mas até alimentá-los no mesmo horário era um desafio. A mulher perdeu o leite devido à agitação na maternidade, e ela tinha que segurar 3 mamadeiras ao mesmo tempo, o que a fez rir. Cláudia chamou a si mesma de uma verdadeira centopeia. Cláudia disse: "Não sei como vou lidar com esse trio à noite, depois de colocar as crianças na cama." Cláudia adormeceu, e Pedro decidiu esperar pela esposa e falar com ela novamente à noite. Sua esposa chegou em casa muito mais tarde do que o habitual e entrou diretamente na sala de jantar, sem se despir, onde Pedro estava lendo um livro à mesa. Ela olhou para ele com um olhar furioso e disse com raiva: "O que você está fazendo cuidando de crianças famintas?" Pedro tentou argumentar que não era apropriado falar assim e que ele estava tentando ajudar. No entanto, Susana continuou sem dar oportunidade a ele de falar. Ela disse: "Está tudo bem, querido. Não me importa quem é a mãe das crianças, e de quem são os filhos, porque eu não te amo mais.
Nos tornamos completos estranhos. Estou grávida, mas não é seu filho. Há muito tempo que queria te contar que tenho um caso há 6 meses com meu chefe, que será o pai do meu filho, e você nem percebeu nada. Não enxerga nada além do seu trabalho com um salário medíocre. Eu me casei com você pensando que seria a esposa de um cirurgião famoso, mas me tornei a esposa de um médico preguiçoso e medíocre. De qualquer forma, amanhã vou pedir o divórcio e vou morar com Julian. Você pode ficar aqui por enquanto, mas apenas por enquanto. Susana saiu, e Pedro ficou sentado sozinho, com os braços ao redor da cabeça. Agora, todos os momentos confusos de sua vida familiar se juntavam em sua mente, e ele percebia que havia confiado demais em sua esposa. Pedro tinha tentado ganhar mais dinheiro, mas agora isso não importava mais. A família estava arruinada, então ele decidiu ficar em casa por um tempo, para pensar e organizar seus pensamentos. A ajuda de sua convidada era bem-vinda, e alguns dias depois, ele estava contente por ter tomado essa decisão. Cuidar das crianças, às quais ele havia se apegado profundamente, tornou todos os problemas e decepções em segundo plano. Até mesmo a separação de Susana não parecia tão trágica. No entanto, ele ainda não percebia que seus problemas não haviam acabado. Enquanto ajudava a alimentar, embalar e dar banho aos 3 maravilhosos bebês, os homens que procuravam Cláudia no hospital não o deixaram em paz. Eles o haviam identificado como médico que, segundo as informações que haviam obtido no mesmo hospital, havia levado Cláudia durante a manhã. Uma noite, eles apareceram em sua porta, e Pedro, desesperado, tentou proteger Cláudia e as crianças. Porém, os homens eram fortes e experientes, e conseguiram dominá-lo facilmente. Um deles pegou uma faca e a colocou sob a mesa para intimidá-lo. Então, eles se voltaram para Pedro e o ameaçaram. Doutor, se quer viver, não se intrometa. Enquanto eles arrastavam Cláudia em direção à porta, Pedro conseguiu se recuperar do golpe, apanhou uma faca do chão e os atacou novamente. A lâmina da faca perfurou o braço do esquivo bandido e, ao ver o sangue, ele ficou literalmente furioso e soltou um grito. Arrancou a arma das mãos de Pedro e o esfaqueou várias vezes no estômago. A última lembrança de Pedro foi Cláudia gritando por socorro. Depois de um tempo, ele pensou que tinham tido sorte naquele dia. Uma vizinha, que havia visto imediatamente o carro coberto de papel de parede e os 2 bandidos do lado de fora da casa do doutor, começou a observá-los quando ouviu os primeiros gritos. Ela prontamente chamou a polícia. A comunidade estava sob controle especial, e os policiais que chegaram rapidamente encurralaram os inesperados visitantes e os levaram embora, enquanto uma ambulância era chamada para Pedro, que ficou quase uma semana no hospital. Pedro estava entre a vida e a morte durante esse tempo, permanecendo na UTI sem recuperar a consciência, enquanto Cláudia chorava e orava todas as noites. Várias vezes ela pediu à vizinha para cuidar dos bebês, e ela foi para o hospital, mas não permitiram que ela entrasse. Ela saia sem ver Pedro. Um dia, na volta do hospital, a garota parou no meio do caminho. Sua mente de repente se lembrou de uma conversa com Pedro na noite em que os bandidos chegaram. Apenas 1 hora antes de eles chegarem, Pedro havia dito: "Você sabe, tem um amigo ou um ex-paciente que pode nos ajudar. Eu o salvei uma vez, então ele me deve. Ele é uma pessoa muito inteligente e com muito conhecimento. Ele trabalhou como investigador por muitos anos e depois abriu seu próprio negócio. Ele havia prometido ligar para o velho conhecido na manhã seguinte. Mas a vida havia sido ordenada de forma diferente, e agora ele não sabia se poderia ajudá-la." Lembrando daquela conversa, a garota acelerou o passo, entrou em casa e foi até a geladeira. O precioso cartão de visita ainda estava em cima da geladeira. Cláudia o estudou atentamente e o colocou na bolsa, decidindo ir ao endereço no dia seguinte. Durante toda a noite, ela pensou em Pedro, em seu estado perturbador, e, mesmo com o mistério da herança sombria, sentiu pena de seu salvador. Pois agora ela sabia que não havia ninguém além dela para cuidar dele. A esposa, para quem ela ligou no dia após o incidente, ficou terrivelmente descontente com sua ligação, e respondeu bruscamente: "Esse problema é seu agora. Não me importo mais com a sua vida e não me ligue mais. A propósito, a casa onde você gosta de morar é nossa propriedade adquirida em conjunto, e pretendo vendê-la nos próximos 6 meses.
O dinheiro recebido será dividido de acordo com a lei. Portanto, assim que meu marido recobrar a consciência, dê-lhe esta informação para que ele possa encontrar um lugar para morar. Cláudia ficou escandalizada naquele momento. Como poderia uma pessoa que estava casada com Pedro há vários anos, falar sobre algo assim? Entre a vida e a morte, ela tentou também perguntar a Susana se o médico tinha algum parente para informá-lo sobre o que aconteceu, ao que ela respondeu bruscamente que não tinha ninguém, que era de um orfanato, era pobre e sempre seria pobre. Depois de ouvir isso, ela desligou o telefone e jurou que não deixaria Pedro, pelo menos até que ele melhorasse, por mais difícil que fosse para ela. No dia seguinte, assim que os filhos acordaram, a garota os alimentou, colocou-os no carrinho que Pedro havia comprado e os levou até Sílvia, a vizinha. "Bom dia", disse a vizinha com um sorriso. "Você pode nos ajudar? Tenho que fazer algo importante e depois tenho que ir ao hospital onde está Pedro. Você é de grande ajuda, nem sei o que faria sem você. Sei que deve ser difícil com eles." A vizinha olhou para dentro do carrinho e respondeu carinhosamente: "Bem, querida, pelo contrário, estou feliz porque meus netos estão longe e são adultos. Cuide da sua vida. Vou alimentá-los, dar água e colocá-los para dormir." Ela pegou o carrinho e rolou até lá, sorrindo e falando carinhosamente com os bebês, enquanto Cláudia corria para o ponto de ônibus. Ela rapidamente encontrou a agência de detetives porque estava localizada no coração da cidade. O detetive Frank revelou-se um jovem muito gentil quando soube em nome de quem ela havia vindo. Cláudia aceitou a ajuda de bom grado. Ele pediu todos os detalhes possíveis e gravou tudo em um gravador. Em seguida, examinou o documento de herança que a garota havia trazido quando o contatou. Ele prometeu ligar para ela assim que soubesse de algo nos próximos dias. Cláudia estava ocupada do amanhecer ao anoitecer. De manhã, deixava os filhos com Sílvia, ia ao hospital ver Pedro e passava o dia cuidando dos bebês. Era muito difícil cuidar de 3 ao mesmo tempo em sua rotina diária. A garota se esqueceu de ir ao detetive, mas ele a lembrou alguns dias depois, quando ligou e propôs um encontro. Cláudia estava um pouco confusa naquele dia. Sílvia havia saído de manhã para visitar uma amiga, e não havia ninguém com quem ela pudesse deixar as crianças. "Alguma coisa aconteceu?", perguntou Frank surpreso quando ouviu o silêncio do outro lado da linha. E então, lembrando do que Cláudia havia dito sobre os bebês, ele continuou com entusiasmo: "Eu sou um tolo. Você é a mãe desses lindos heróis. Onde você precisa ir com eles? Me dê o endereço, irei imediatamente." Meia hora depois, o detetive chegou à casa do médico, enquanto Cláudia passeava pelo quintal com o carrinho. Frank sentou-se em um banco e explicou detalhadamente tudo o que havia descoberto. Aconteceu que o homem que havia escrito o testamento estava no exterior e era o pai de Cláudia. Ele já havia morado nesta cidade, dedicando-se aos negócios e apaixonando-se profundamente. Os jovens planejavam se casar, mas naqueles tempos difíceis, os empresários estavam sendo pressionados de todos os lados, principalmente pelos bandidos. Armando Guerra era seu nome, e tentaram matá-lo 2 vezes, disse o detetive. Com alguma importância, esse é o nome do seu pai. Aliás, logo após o segundo incidente, ele teve que fugir secretamente do país antes mesmo de saber que sua amada estava esperando um filho. No final do tempo apropriado, Cláudia nasceu. "Mas eu sou de um orfanato", disse Cláudia confusa. Em resposta a isso, o detetive continuou: "Sua mãe morreu quase imediatamente após o parto, e você foi colocada em um orfanato. Seu pai descobriu sua existência por acaso durante anos de escondimento e, há muito tempo, tenta encontrar sua mãe. Recentemente, Armando Guerra descobriu que está gravemente doente, necessitando urgentemente de uma operação para um transplante de medula óssea. É crucial encontrar um doador rapidamente, em apenas 1 mês." Antes de saber da doença, Armando Guerra recebeu a notícia de um detetive contratado. Foi ele quem lhe informou sobre a morte de sua mãe e de você. O senhor ficou tão feliz que decidiu deixar para você quase toda a sua fortuna. Cláudia ficou com os olhos bem abertos, sem acreditar no que estava acontecendo. Então, como se lembrasse de algo, ela olhou para o detetive e perguntou com medo: "Quem eram aqueles indivíduos que nos atacaram?"
Eles são capangas do seu suposto irmão americano, o jovem continuou a história. Ele não é filho biológico, mas sim adotivo de Armando Guerra. Ele queria que você renunciasse à sua herança após a morte do padrasto. Caso você não concordasse, ele ordenou que esses criminosos lhe fizessem mal. Contudo, agora você não deve temer nada, pois já cuidamos desses criminosos, e eles serão punidos com toda a extensão da lei. Ao sair, Frank tirou uma folha de papel do bolso da jaqueta e disse: esqueci de mencionar que entrei em contato com seu pai durante a investigação, e ele realmente quer te ver. Ele está com medo de pensar que você não quer falar com ele. Aqui está o telefone dele. Pense nisso e ligue. O detetive saiu, e Cláudia ficou muito tempo sentada no banco, tentando entender o que tinha ouvido. Agora ela tinha um pai e irmão, e um avô transbordava de felicidade. Mas os acontecimentos felizes do dia não paravam por aí. Mais tarde, ao pôr do sol, entrou uma feliz Sylvia, falando com entusiasmo sobre como estava feliz em encontrá-la. Ela tocou o telefone em silêncio, e seu rosto se iluminou com um sorriso de felicidade. A mulher conversava alegremente. Muito obrigada. Esta é a notícia mais maravilhosa que esperávamos, disse Cláudia após a ligação. Depois de desligar o telefone, ela correu em direção à vizinha e começou a abraçá-la, dizendo: Pedro voltou à consciência, o médico ligou e disse que ele se recuperará rapidamente. Pegando as mãos da mulher nas suas, Cláudia falou em tom suplicante. Sylvia, eu imploro que você fique com as crianças. Vou para o hospital, estarei lá e volto num piscar de olhos só para dar uma olhada. Depois, na volta, sim, ficarei com eles. Disse ela à vizinha, sorrindo. Mas quando você chegar lá, tudo estará fechado. Você estará apenas fazendo uma viagem inútil. E por que incomodar um doente à noite? Pegarei as crianças pela manhã, e você correrá ao encontro do seu Salvador. Cláudia foi se encontrar com Pedro pela manhã. Quando ele a viu, disse com a voz fraca: estou muito feliz em ver você. Naquele dia, Cláudia contou a ele que havia sido forçada a recorrer a um detetive. Pedro não fez nada além de elogiá-la. Você fez a coisa certa, ele disse. Quanto tempo eu fiquei inconsciente aqui? A garota contou em detalhes tudo o que o detetive havia dito a ela. Após um momento de silêncio, ela acrescentou em voz baixa: você sabe, eu não me atrevi a ligar para o meu pai. O que vou dizer a ele? Do que você está falando? Ligue rápido. Ele é o seu pai. Pedro disse insistentemente. E acrescentou: se eu tivesse um pai, eu correria imediatamente até ele para vê-lo e abraçá-lo. Cláudia se decidiu e discou o número do pai. Eles choraram e contaram como haviam vivido esses anos, e o pai dela prometeu que voltaria para vê-la em breve. Pedro se recuperou rapidamente, o que deixou Cláudia muito feliz. No entanto, ele não havia contado a ela que sua ex-mulher havia exigido que ele se mudasse o mais rápido possível, decidindo que contaria a ela assim que tivesse alta. Alguns dias depois, seu pai ligou e disse que iria embora no próximo voo. A notícia fez palpitar o coração da garota, que estava muito animada com esse encontro. Seu pai era exatamente como ela havia imaginado. Um homem alto, grisalho, de olhos gentis, que a olhou longamente, depois a abraçou em silêncio e sussurrou-lhe em voz baixa: sinto muito, minha filha. Peço desculpas por tudo. Eles permaneceram nos braços um do outro por um tempo, e nesse momento, Cláudia adormeceu. Sentia-se como uma menina pequena e frágil, querendo estar sob a proteção do pai pelo resto da vida. Durante a tarde, Armando Guerra brincou alegremente com seus netos, enxugando as lágrimas ocasionalmente e dizendo: era disso que eu precisava. Estava sozinho em casa, agora tenho uma filha linda e 3 netos. Após colocar as crianças para dormir, eles se sentaram na cozinha e conversaram sobre diversos assuntos. Em certo momento, Armando ficou triste e disse: filha, estou muito doente e preciso de um transplante de medula óssea. Você pode me ajudar? Claro, você pode não concordar, mas não tenho mais ninguém na minha família, nenhum doador potencial. Cláudia se aproximou dele, passou o braço em seus ombros e respondeu em voz baixa: pai, do que você está falando? Se eu realmente puder ajudar, farei isso. Mas, se possível,
Gostaria de esperar até que Pedro seja liberado. Deixaria os filhos com ele enquanto estou no hospital com você. Além disso, não tenho certeza se sou uma boa opção. Como podemos comprovar que somos parentes? Bem, primeiro, ninguém precisa provar nada, disse o homem, sorrindo. E segundo, para confirmar para todos de uma vez por todas, faremos um teste de DNA em você. Tenho certeza de que você é minha filha, mas não sei o que vai acontecer comigo. Vamos fazer o teste no centro médico amanhã. Foram ao hospital visitar Pedro, e depois de se conhecerem, encontraram imediatamente uma linguagem comum. Cláudia ficou feliz ao vê-los conversar apaixonadamente sobre assuntos de interesse mútuo. Descobriram que tinham gostos semelhantes em filmes, livros e amavam a natureza. Eles entendiam de cogumelos e de pesca. O pai até brincou: eu queria ter um genro para termos uma vida ótima, piscando para a filha. Cláudia estava corada, mas não se importava com tal relacionamento. Quando estavam saindo do apartamento, alguém ligou para ele, ouviu o interlocutor e, de repente, disse indignado: isso não pode estar acontecendo. Eu vou até lá. Ele se virou para a filha, que estava olhando para ele surpresa, e disse indignado: você acredita que essa é a nossa ligação sobre o teste de DNA? Eles estão dizendo que você não é minha filha, mas isso não pode ser verdade. Eu contratei um detetive e ele me deu um relatório detalhado. Bem, vou para casa e descobrir o que está acontecendo. As poucas horas que seu pai esteve fora pareceram uma eternidade para ela. Odiava pensar que era verdade. Era a primeira vez que tinha um familiar, e rapidamente parecia que a felicidade estava desaparecendo. Armando Guerra voltou negro como uma nuvem e sentou-se em uma cadeira ao lado da porta. Falou com voz trêmula: bem, nós realmente somos completamente estranhos um para o outro. Sinto muito por tê-la arrastado para todo esse negócio de parentesco e vontade, mas confiei naquele detetive duvidoso. Hoje, ele jurou em meio às lágrimas fazer as pazes e encontrar meu filho verdadeiro. Me desculpe de novo, filha. Não guarde rancor. Você tem filhos lindos. Vou deixá-los aqui para somar alegrias. Gostaria de ter netos. Ele engoliu um nó que estava na garganta, deixou um envelope pesado na mesinha de cabeceira ao lado dele e saiu rapidamente, enquanto Cláudia permaneceu parada no corredor, como se tivesse levado algo pesado na cabeça. Isso a trouxe de volta à realidade, com uma das crianças chorando. Ela encolheu os ombros, tentando se livrar dos pensamentos, e se aproximou dos bebês. Sentiu vontade de chorar alto por ressentimento, mas, com medo de assustar os filhos, limitou-se a respirar fundo e continuar com suas tarefas maternais habituais. Na manhã seguinte, quando ela foi visitar Pedro, ele imediatamente percebeu que algo estava errado e perguntou: aconteceu algo com os meninos? Você não parece bem. Cláudia não se conteve e Pedro ficou sentado, acariciando a cabeça dela em silêncio enquanto ela chorava. Ele tinha medo de perguntar qualquer coisa, esperando que ela explicasse por conta própria. Quando Cláudia se acalmou um pouco, ela contou o que tinha acontecido, e Pedro suspirou de alívio, dizendo com um sorriso: bem, graças a Deus, ninguém morreu. Ele não é seu pai, isso não é grande coisa. Não precisamos dele. Ficaremos bem sozinhos. Cláudia imediatamente acreditou em seu Salvador, e sua alma se encheu de felicidade. Ela havia vivido muitos anos sem o pai e continuaria a viver. O mais importante era que ela agora tinha filhos maravilhosos, o que era muito importante para ela. Uma semana após o incidente do teste de DNA, Pedro recebeu alta, e Cláudia estava ansiosa pela sua volta. A casa estava em perfeita ordem, a mesa estava posta para 2 pessoas com uma variedade de comidas deliciosas preparadas por Cláudia. Quando o táxi chegou em casa, o coração de Cláudia batia forte no peito. Ela foi para a porta para cumprimentar Pedro, mas ficou surpresa ao ver Armando Guerra sorrindo na soleira da porta. No jantar, Armando Guerra explicou que descobriu que sua amada estava grávida, mas não de uma menina, e sim de um menino. O destino tinha seus próprios planos, e essa criança era Pedro. Naquela noite, parecia que não havia ninguém mais feliz do que os 3 em todo o planeta. Algumas semanas depois, Pedro e seu pai voaram para o exterior para a cirurgia, enquanto Cláudia e os filhos esperavam por eles na casa que Armando Guerra havia comprado para o filho.
Quando voltaram, Pedro sussurrou para Cláudia: espere por mim. Acho que me apaixonei pelos bebês e estou pronto para casar com sua linda mãe. Depois de beijá-la, ele foi verificar os bebês, e Cláudia ficou ali com um sorriso feliz no rosto. Ela não teve tempo de dizer que também estava apaixonada por ele desde o primeiro dia. Alguns meses depois do retorno de Armando Guerra e Pedro propôs a Cláudia, e ela aceitou com alegria. Após uma modesta cerimônia no registro civil, eles celebraram a ocasião com um círculo de amigos próximos. Armando Guerra e Silvia Lopes assumiram o papel de pais na celebração, e Frank foi escolhido como testemunha. Pedro e Cláudia convidaram a enfermeira Amanda, que antes se preocupava mais do que ninguém com a vida de Cláudia e com os bebês que ainda não haviam nascido. Ninguém poderia imaginar que, 6 meses depois, outros 2 eventos importantes seriam celebrados: o casamento de Armando Guerra e Silvia Lopes e o casamento de Amanda e Frank, que antes eram estranhos um ao outro. Graças a uma série de circunstâncias e à vontade, eles se tornaram as pessoas mais próximas e queridas. Se você gostou da história, por favor, dê um like e se inscreva no canal.